Quando vive com uma doença rara, a sua vida é provavelmente muito diferente. Embora muitos jovens possam crescer e viver com doenças raras e ter vidas fantásticas, conseguir empregos, casar, alguns até ter famílias e fazer as coisas que todos nós queremos fazer. Ter uma condição rara torna sua vida mais desafiadora e tudo fica complicado por causa das consultas, tratamentos, acesso aos médicos e aos especialistas, ter uma variedade de especialistas, porque condições raras tendem a afetar o organismo todo. Então não é apenas uma condição. Você provavelmente terá vários médicos tratando de você. Obviamente, isso é prejudicial para os relacionamentos, para ter boas carreiras. Você precisa de empregadores compreensivos e, em alguns países, um seguro de saúde realmente bom para garantir que você também possa pagar por todos esses tratamentos. E, novamente, à medida que as pessoas envelhecem, o que elas descobrem é que, às vezes, os especialistas de condições super raras simplesmente não existem, que realmente somos uma ciência muito nova. Estamos apenas começando a ajudar pessoas com essas condições a chegar à idade adulta. Então, às vezes, simplesmente não existem serviços especializados para adultos que podem oferecer um serviço de atendimento integrado que, muitas vezes, em serviços de pediatria, é muito mais fácil de encontrar e ter essa experiência. Então, isso também pode ser muito estressante. Saber que existe o tratamento certo aqui, o tratamento certo ali, ir de um lado para o outro, pode ser cansativo. Ver o especialista certo que entende a condição e pode juntar todos os diferentes desafios, entender os impactos mais amplos, pode ser realmente exaustivo. E o que realmente precisamos lembrar é que essas pessoas são pessoas, que as pessoas com condições raras só querem, como eu disse antes, as mesmas coisas que nós, e ser incluídas, falar com elas e ser tratadas como seres humanos normais. Vejo pessoas todos os dias conversando com um cuidador e não falando com um jovem, ou talvez com a pessoa um pouco mais velha que vive com a condição. O que eles realmente precisam é ser lembrados de que são pessoas e têm os mesmos sonhos que todos nós e, nas palavras de Belinda Carlisle, sonhamos o mesmo sonho. E muitas vezes queremos a mesma coisa. Como neuropsicólogo pediátrico, os sintomas que as pessoas mais me falam estão relacionados à saúde mental, ansiedade, depressão, mau humor, dificuldades comportamentais e, certamente, em distúrbios de armazenamento lisossômico. O comportamento difícil em crianças e jovens é realmente problemático e incrivelmente desafiador para os pais e cuidadores administrarem. Além disso, pensamos sobre por que condições como a alfa-manosidose, que, novamente, tem dificuldades comportamentais como uma parte fundamental do fenótipo quando as pessoas atingem a adolescência e a idade adulta, e podem ser realmente angustiantes para as famílias e pessoas que as vivenciam. Dada a raridade e a novidade dessas condições, às vezes os serviços nem sempre são tão sensíveis quanto poderiam ser com os pacientes. Essas dificuldades são tão perturbadoras para a vida familiar normal e as coisas que eles têm que fazer todos os dias com esse comportamento desafiador. O comportamento semelhante à psicose pode ser incrivelmente desafiador, exigente e afetar todos ao redor. Mas fale com alguém. Há muito que podemos fazer. Maneiras de assistência para gerenciar as coisas de um modo um pouco mais eficaz e ajudá-lo a se sentir um pouco mais no controle. Na alfa-manosidose, até 46% das pessoas podem sofrer de dificuldades comportamentais significativas e números realmente altos no distúrbio de armazenamento lisossômico geralmente também. Este é um verdadeiro desafio. Certamente, o risco de mau humor, ansiedade e depressão é duplicado com qualquer condição metabólica em geral. Isto tem um impacto considerável sobre as famílias, pois elas também têm que lidar com esses diferentes humores. Há muitas coisas que podemos fazer. O acesso à terapia, apoio às famílias e irmãos e apoio e cuidados de uma associação profissional para pacientes com a doença pode realmente ajudar e melhorar a situação também.
Como disse anteriormente, provavelmente uma das coisas que podemos realmente fazer, que seria a maior mudança, é incluí-las, fazer um esforço para falar com pessoas que parecem diferentes, talvez se relacionem de forma diferente com todos. Fazer um esforço para lhes perguntar coisas, aceitar e estar aberto. Se houver alguém no seu escritório que tem uma condição rara, inclua-o. Se houver alguém na sua turma na escola ou na sua turma da faculdade, faça um esforço para se aproximar e tornar-se seu amigo, ou mesmo apenas alguém que lhe diga olá. Ficará surpreendido com a diferença que um sorriso pode fazer à existência geral do dia a dia de alguém. Portanto, seja humano, inclua as pessoas. Fale com elas nos estacionamentos, fale com elas no ônibus. Por vezes, as pessoas não querem falar, e também está tudo bem. Mas se alguém falar com você, responda de forma humana e também com respeito. As pessoas só querem se relacionar com outras pessoas. A maioria das pessoas é realmente amigável, bastante simpática e só quer fazer o seu próprio caminho no mundo, vivendo a sua vida. Não devemos atrapalhar o seu caminho ou ajudá-las. Se vir uma pessoa com dificuldade para atravessar a rua ou uma porta, pergunte-lhe se quer ajuda, porque talvez ela mesma já tenha descoberto como fazer. Recentemente veio à minha casa um amigo que tem MPS 4 e é de estatura muito baixa. Eu tenho maçanetas muito altas em minha casa e eu estava realmente preocupada com isso. Mas adivinhe, ele tinha tudo sob controle. Eu não precisava me preocupar. Ele soube como lidar com isso. Pergunte às pessoas, inclua as pessoas, trate-as como você gostaria de ser tratado. É assim que você pode fazer uma grande diferença para alguém com uma doença rara.